graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leremos do verso 20 ao verso 29. Segundo aos Coríntios 11, de 20 a 29. Lerei o texto, peço que todos acompanhem a leitura. Assim nos diz a palavra de Deus: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Vamos orar, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, neste momento que acabamos de ler uma vez mais a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e a praticá-la. Que seja o Teu Espírito neste momento a nos instruir pela Tua Palavra, Senhor. Tu que estás entre nós e podes alcançar nossos corações. Faça isso, é o nosso pedido nessa noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para comunicar Tua Palavra, também a norma, também na comunicação da Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis na transmissão deste conteúdo e também a sermos praticantes daquilo que comunicaremos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam que quase no final deste capítulo, Paulo diz: se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei na minha fraqueza. Mas no capítulo anterior, no capítulo 10, ele encerra o capítulo também falando sobre gloriar-se, só que ele faz uma outra afirmação. Ele diz: se alguém se gloria, glorie no Senhor.
Então eu queria que você mantivesse isso em sua mente. Capítulo 10, no final, ele diz: se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Naquele contexto, Paulo falava da autoridade que ele havia recebido e de tudo que Deus havia feito na sua vida, e de como uma liderança falsa no seio da igreja se exaltava, se colocando inclusive acima dele. E ele faz essa afirmação que é muito forte naquele contexto. De fato, o que Paulo estava dizendo é: quando eu olho para mim, aquilo que eu exalto em mim é aquilo que Deus colocou em mim, aquilo que veio de Deus para a minha vida, a obra de Deus em mim, isso eu exalto, isso está acima de tudo, não aquilo que eu acho que eu posso, a minha aptidão, mas o que veio de Deus. E no capítulo 10 uma coisa interessante é que ele diz assim, é como se ele pedisse perdão para a igreja por ter se gloriado um pouco mais do que devia, além da conta. Mas ele diz assim: eu não vou me envergonhar de me gloriar um pouco mais. Mas do que é que ele se gloriava? Da autoridade apostólica recebida de Jesus Cristo. E de fato, quando eu me proponho a exaltar não quem eu sou, mas o que Jesus me deu e quem Ele é na minha vida, quanto mais eu exalto isso, melhor é. E nenhum de nós deveria se envergonhar de exaltar o Jesus que está em si, a obra que Jesus fez em nós. Nesse caso, não se trata de uma exaltação pecaminosa, porque não estou eu a falar das minhas aptidões, mas daquilo que o Senhor fez em mim. Só que no outro capítulo, Paulo diz então, mais uma vez, se eu tenho que exaltar alguma coisa em mim, se eu tenho que chamar a atenção para alguma coisa e colocar isso acima das outras, pois então que seja a minha fraqueza. É uma coisa boa que eu tenho para dizer sobre mim mesmo. Eu sou fraco. E ele já havia dito isso no capítulo 1. Por que é que fraqueza deveria ser uma razão para se gloriar? Por que fraqueza tinha que ser exaltada? No contexto em que a gente vive, fraqueza é o tipo de coisa que se esconde. Fraqueza parece depor contra a imagem. Então, fraqueza não é uma coisa que se mostra. E Paulo está dizendo, se eu tenho que mostrar alguma coisa e colocar isso acima de outras, pois então que seja a minha fraqueza. Qual a razão disso? Ele mesmo já havia deixado claro, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E no capítulo 1 ele disse, olha, eu aprendi que sou fraco, porque ele menciona um sofrimento que foi muito além da sua capacidade de suportar, e ele chega a afirmar que ele chegou a desesperar da vida diante daquele sofrimento, o que o levou a essa constatação, eu sou fraco. E aí ele fala do aspecto benéfico disso, ele diz, e eu aprendi a confiar tudo a Deus. Tudo nas mãos de Deus. Eu vi que eu era fraco para me salvar, mas Deus não. Então, gloriar-se na sua fraqueza é uma coisa boa, mas deve ser entendida desta maneira. Uma reflexão sobre a nossa incapacidade de lidar com várias questões, de suportar os sofrimentos e as angústias, mas o nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso que está conosco, que é fonte de toda consolação e de toda misericórdia, que nos acode nas nossas dificuldades, que nos fortalece. Então, isso sim é motivo para exaltação, não do nosso caráter, mas, mais uma vez, do que Deus faz em nós quando estamos nessa condição, que é uma condição de fraqueza. Então, isso é muito importante na Epístola de Paulo aos Coríntios, gloriar-se, os limites para que isso aconteça. Só que no capítulo 10, quando ele fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, eu já disse isso aqui, que Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, e eu quero recorrer a este texto mais uma vez neste momento, para fixá-lo
na nossa mente, para a gente entender bem o que Paulo estava dizendo. Jeremias 9, de 19 a 24, eu lerei rapidamente. O texto diz assim: o som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se e ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem gloriar-se, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Veja que o contexto é trágico. Cadáveres estirados pelos campos, contexto de cativeiro, de ruína. E neste contexto o Senhor afirma: não glorie-se o sábio em sua sabedoria, o rico em sua riqueza, o forte em sua força. Glorie-se nisso, em me compreender, em me conhecer e andar comigo. Se há alguma coisa na sua vida que deve ser destacada, se você irá destacar alguma coisa, destaque o que Deus fez em você. Destaque a vida de Deus que há em você. Não é a sua riqueza, porque na verdade o que você tem e eu tenho é Deus quem nos dá. Não é sua força. É aquilo que Deus te dá, é o poder de Deus em você, é o sustento de Deus em você. O mérito não é nosso. Glorie-se no Senhor, não glorie-se na sua sabedoria. E eu citei esse texto exatamente por causa desta parte. Não se glorie na sua sabedoria. Paulo faz uma afirmação, agora lá no capítulo que lemos, no capítulo 11, sobre a igreja em Corinto. Paulo diz que eles eram sábios. Vocês são sábios, mas em sua sabedoria toleram quem vos escraviza, tolera quem tira de vocês suas propriedades, toleram quem escraviza vocês, quem esbofeteia o rosto de vocês, mas vocês são sábios. É curioso, né? Eu tenho dito a vocês que, neste capítulo especificamente, Paulo se vale de algumas ironias. Ele faz isso reiteradamente. Ao ser acusado de ser insensato e de ser louco, Paulo se dirige à igreja e diz assim: me tolerem um pouco mais na minha loucura, na minha insensatez. Num contexto em que os falsos mestres se exaltavam e a igreja se achava tão inteligente, tão sábia, Paulo diz: vocês são tão sábios, mas toleram quem vos escravize. Este texto ele é muito, mas muito atual. Este contexto, na verdade, é muito atual, como eu tenho dito a vocês. Paulo afirma que os falsos mestres pregavam outro Cristo, outro evangelho, outro espírito, dilapidavam o patrimônio das pessoas, escravizavam. Paulo usa uma figura muito forte, batia no rosto deles, e o povo estava feliz da vida. Como nossos líderes são homens de Deus, como são.
Eles furtam o nosso dinheiro, são estelionatários, mas como é bom estar aqui. Veja que situação deplorável. Uma igreja que, em sua ignorância, cegueira espiritual, tolerava, aceitava. Não havia ali ninguém que se levantasse, exceto o apóstolo Paulo a essa altura, para dizer, não, chega. Jesus não é esse que vocês estão anunciando, o evangelho não é esse, o Espírito de Deus não é esse. Tudo o que vocês estão dizendo é falso, não procede, nós não vamos tolerar isso, mas a igreja continuava tolerando. Ao passo que o apóstolo Paulo, que era um apóstolo genuíno, chamado por Deus, era criticado pelos falsos mestres e sua autoridade estava sendo colocada em xeque por eles e também por parte da igreja. Citei esse texto para a gente ter em mente uma coisa que é um compromisso nosso. Comprometa-se com sua igreja, com a liderança da sua igreja, submeta-se à sua liderança, aos seus pastores, desde que o Cristo pregado por eles seja o Cristo da Escritura, desde que o Evangelho anunciado seja o Evangelho da Escritura, que o Espírito anunciado seja o Espírito revelado nas Escrituras. Ao ouvir um sermão como esse, ou num aconselhamento, enfim, aceite a orientação, ouça, coloque-se dentro de você, coloque em prática, não porque é o pastor fulano de tal, mas porque você está sendo governado pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, é indiferente quem está aqui anunciando a palavra, desde que ela seja anunciada com precisão, com fidelidade, com integralidade. Você deverá se submeter, sempre. Mas há liberdade de consciência. Se o evangelho pregado não é o de Deus e estão exigindo que você o siga, não tolere. Não estou dizendo seja mal educado, exploda alguma coisa, mate alguém. Não é a ideia. Não estou falando para ser violento. Mas não se deixe escravizar religiosamente falando. Não aceite este tipo de opressão, que coloquem sobre você um fardo que não é o de Jesus. E não se sinta culpado por estar desrespeitando um evangelho que não é o de Jesus. Porque nesse cenário isso também acontece. É como se fôssemos diminuídos por não fazermos o que estão dizendo, sendo que na verdade aquilo nunca foi dito ou requerido pelo Senhor. Nosso compromisso é com o Cristo da palavra, com o evangelho da palavra, com o Espírito da palavra. Qualquer coisa que seja diferente disso não deve nos obrigar, não devemos tolerar. E ao sairmos então desta posição, ou ao não tolerarmos esta escravidão, que isso seja feito com sabedoria, em amor, com prudência, com a combinação de todas as virtudes cristãs, mas que ao final você não tolere. Tudo bem? É interessante para mim fazer esta afirmação. O meu desafio é tentar ser fiel à Escritura e anunciar a Escritura do jeito que ela é, sem nenhum conchavo, sabe? A ideia não é agradar a quem quer que seja, não condicionar a apresentação da palavra a situações corriqueiras, cotidianas. Não podemos abordar essa situação porque isso vai ferir alguém, ou isso vai... A Escritura precisa ser anunciada, a ideia não é ferir ninguém, mas a Escritura precisa ser anunciada. Todo o desígnio de Deus precisa ser anunciado. Veja bem, se por um lado você não deve tolerar o que é falso, por outro lado você deve se submeter àquilo que é verdadeiro. Você deve dar ouvidos à voz de Deus. Não dá para fingir que não é com a gente. Se Deus está falando e é com você, que você não endureça a sua cerviz. Não feche os ouvidos. Que a palavra de Deus inunde o seu coração e mude a sua vida todas as vezes que ela for anunciada, com fidelidade, independentemente daquele que a estiver anunciando, seja ele quem for. Se está sendo instrumento de Deus para anunciar a palavra, se submeta.
Então isso é muito interessante. Quando eu leio esse texto, eu olho e falo assim, meu Deus, os crentes em Corinto toleravam as bofetadas no rosto. E parece que hoje em dia as pessoas também andam por aí tolerando algumas coisas feitas por líderes eclesiásticos. Assim, a Escritura é torcida, mutilada, e as pessoas toleram aquilo como se fosse verdade. Outro evangelho, e as pessoas seguem e aceitam. O patrimônio dilapidado. Isso é muito presente também na nossa época. E as pessoas toleram também isso em nome da fé, como se isso fosse de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que se acham escravizados nesse cenário. Que traga libertação, que abra os olhos, tire da cegueira espiritual. O cativeiro religioso é um cativeiro terrível, irmão. Quando às vezes, se valendo da religião, as consciências são oprimidas, porque aquele que está lá tem medo de desagradar o seu Deus. Só que, na verdade, aquele Deus não é o Deus de verdade, é outro evangelho que está sendo pregado ali. Então, neste contexto em que falsos mestres esbofeteavam a igreja e faziam essa bagunça toda, Paulo se defendeu. E, na verdade, uma coisa que eu tenho dito aqui é que, ao se defender, o interesse de Paulo não era simplesmente ganhar a disputa e dizer assim no final da disputa, eu não era o que vocês estavam dizendo. Eu sou melhor do que vocês. O objetivo não era esse. Paulo deixa claro qual era o objetivo dele ao se defender ou ao defender a igreja. Queria que você voltasse os olhos aí para os primeiros versos do texto que nós lemos, para que a gente mantenha em mente assim, qual é o objetivo de Paulo ao falar tudo o que ele fala. Todos os seus discursos aqui, o que ele pretende, afinal. Veja bem aí a partir do verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Aí vem o receio dele, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aí veja o que ele diz. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Por isso que eu estou dizendo, veja que cenário terrível. Uma igreja que tolera este tipo de ensinamento. Mas qual a preocupação de Paulo? A igreja em Corinto é noiva de Cristo, prometida só para Ele. Os falsos mestres, a heresia, estavam prejudicando a igreja. A igreja que tem que ser só de Jesus, completamente dele. Se dedicar com inteireza e simplicidade a Jesus Cristo. Isso está sendo prejudicado. Então, quando Paulo se defende, ou defende a igreja, o objetivo não é ganhar a disputa. Ele está preocupado com a igreja. A heresia mata a igreja. A mentira religiosa afasta a igreja de Jesus Cristo. O relacionamento da igreja com Jesus pode ser prejudicado, dependendo do que é anunciado, tolerado, interiorizado. Se o evangelho não é o de Jesus, isso pode trazer prejuízos. Paulo diz, eu tenho receio, assim como a serpente enganou Eva, que os falsos mestres enganem vocês também. E quando a gente pensa no engano de Eva e no resultado disso, o pecado, como a relação entre ela, Adão, Deus, tudo isso foi prejudicado, a ruína que vem do engano. Aí a gente entende o porquê Paulo estava defendendo a igreja e, na verdade, se defendendo também das acusações dos falsos mestres. O que estava em jogo era muito precioso, a preocupação com a igreja. Então, Paulo fala sobre isso aqui, qual era a sua preocupação, a sua intenção. Zelo com a igreja. E eu falei isso quando expomos esta parte do texto, dizendo que a gente vive um momento meio curioso. Algumas pessoas perderam o zelo pela igreja. Parte da liderança, me refiro não à igreja local, às denominações em geral. Algumas pessoas perderam esse zelo.
esse senso de responsabilidade. Eu lidero uma comunidade, mas lidero com uma finalidade: entregar este povo a Jesus. Este povo foi prometido para Jesus em casamento, e esta virgem tem que ser entregue a Jesus pura. Qualquer coisa que atente contra essa pureza, que prejudique este casamento, isso deve me preocupar. Eu não posso tolerar e devo fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Se está acontecendo, que o processo seja interrompido, ou agir de maneira preventiva para evitar que isso aconteça. Mas tendo em mente que o objetivo é esse. Quando eu falo de igreja, me refiro a nós, povo de Deus, reunidos. Você foi prometido para Jesus em casamento. Isso deve acontecer. Você deve ser só de Jesus e ser entregue a Ele, como diz o texto, como virgem pura. Não é ser o dono da igreja, porque a igreja já tem um Senhor e é Jesus Cristo. Não é a ideia de que as coisas da igreja devem acontecer de acordo com a minha percepção, não é isso. Mas é entender que a igreja deve ser governada segundo a palavra de Deus, a palavra do supremo pastor e bispo das nossas almas, e zelar para que a igreja ande nestes trilhos, nos trilhos da vontade de Deus. Se preocupar no sentido de não ser, como eu disse há um pouco tempo atrás, de não ser apenas um espectador do que acontece, ou um cliente, ou um consumidor do serviço religioso, mas um membro da família de Deus, que ora por sua igreja, que age no seio da igreja para que esta igreja seja uma igreja melhor do ponto de vista de Deus. A compreensão de que esta virgem pura que deve ser entregue ao Senhor Jesus Cristo, para que isto ocorra, é necessário a atuação de todos nós. Não no sentido de que a obra dependa de nós, mas no sentido de que Deus nos deu o privilégio de trabalharmos nesse sentido. Você ama a noiva do Senhor Jesus, ama a igreja, zela por ela, ora por ela, se preocupa com os rumos que ela está tomando, com a sua saúde espiritual. E preocupar-se com a igreja nesse sentido não é preocupar-se com atividades ordinárias, com o culto público solene, com os trabalhos semanais, é preocupar-se com vidas, é preocupar-se com famílias. Que a virgem seja entregue pura ao Senhor Jesus. Inclua aí, neste nome, virgem pura, irmãos e irmãs queridos. Estamos preocupados com eles, como estão? Estão bem na fé ou não? Estão adoecidos, estão fracos, estão felizes? Como eles estão? Não apenas olhar para mim, mas olhar para a comunidade, me propor a fazer alguma coisa. E a gente vai ver que essa preocupação aparece, Paulo vai falar mais uma vez sobre esta preocupação no texto que a gente leu, mas antes de falar desta preocupação, deixa eu apenas olhar aqui o verso 28. No verso 28, Paulo fala sobre isso, quando ele diz: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, aqui é quem tropeça, quem peca. Então leia aí, quem escandaliza dessa maneira. Quem tropeça e cai em pecado, que eu não me inflame, ou que eu não queime. Algumas versões traduzem dessa maneira. Então você percebe que no início do capítulo, Paulo diz: eu estou preocupado com a igreja, estão enganando a igreja. Ela é a virgem pura de Jesus. Existe uma pureza e uma inteireza desta noiva que são devidas ao Senhor. E tem gente prejudicando isso, pregando outro evangelho. Eu estou preocupado, eu tenho zelo. E a palavra zelo aqui é como se fosse um ciúme, mas um ciúme que vem de Deus, não um ciúme pecaminoso, como se a igreja fosse dele. A ideia é, assim como Deus olha para a sua noiva, com este entendimento de que ela é só dele, de mais ninguém, nós também devemos olhar para a igreja com este entendimento. Ela é só de Jesus e de mais ninguém. E se isso não está acontecendo, como diz Paulo, nosso coração precisa queimar. Precisamos ficar inflamados nesse sentido, porque é algo inadequado e nós amamos a igreja do Senhor Jesus. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre esse peso que Paulo fala sobre ele, porque isso é uma coisa muito interessante,
Queria que você voltasse os olhos para os versos anteriores e visse aí a lista ou uma descrição do que significava ser apóstolo, ou pelo menos do que significou ser apóstolo para o apóstolo Paulo. E como, mesmo tendo um currículo deste, ele ainda era acusado de destruir a igreja, de ser louco, de ter uma presença fraca e de não ser servo de Cristo, mesmo tendo esta lista. Nós não vamos ler toda ela, mas apenas aí no início. Muito mais em prisões, a partir do verso 23, e ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena menos 1, 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Vamos parar por aqui. Quando eu pensei nisso, pensei numa notícia recente. A Organização Mundial da Saúde incluiu na classificação internacional de doenças a síndrome de burnout. Vocês viram essa notícia, algumas reportagens sobre isso, e esta síndrome tem a ver com o esgotamento causado por excesso de trabalho. É uma doença laborativa, por assim dizer. Não que isso não existisse antes, mas a Organização Mundial da Saúde reconhece agora e inclui na classificação internacional de doença nesse momento. Mas estudos sobre isso e a realidade da síndrome, isso já era real. Quando a gente pensa em esgotamento decorrente do excesso de trabalho, de sobrecarga, a gente para pensar um pouco nas diversas profissões que existem e nas exigências de cada uma delas. Imagine que você seja um policial militar, trabalha com policiamento ostensivo em São Paulo, luta contra a criminalidade. Como é sair de casa sem saber como será aquele dia? Se você irá se deparar com uma ação criminosa, se terá que render um bandido, se envolverá num tiroteio ou não, se vai matar, se vai morrer, como é? Eu não sou policial, eu não sei qual é, mas as estatísticas mostram que muitos estão adoecendo, desenvolvendo diversas enfermidades. Muitos estão aí nos psiquiatras se tratando, porque a carga do trabalho é muito pesada. Mas, e se você não é policial, é empresário, administrador, comerciante, está envolvido nessa outra área de trabalho. Quais são as exigências? A exigência do sucesso, da perfeição, a concorrência, como é vivenciar esta realidade? De que maneira este trabalho te oprime? Agora, pensando em síndrome de burnout, eu fico pensando no apóstolo Paulo, na sua realidade de trabalho. Eu fui açoitado 5 vezes, tomei uma quarentena menos 1, eu também por 3 vezes fui açoitado também, na verdade, tomei varadas 3 vezes, também fui apedrejado uma vez. Me parece que a carga de trabalho de Paulo era bem pesada, né? Aí eu fico olhando para Paulo e falo assim, será que ele teve burnout também? Cadê? Porque alguém para ser apedrejado, tomar chicotada do jeito que ele tomou, passar fome no naufrágio, ser traído pelos irmãos, falando, meu Deus, Paulo suportou tudo isso. Algumas coisas são curiosas, quando você lê o início da epístola e ele diz assim, não quero que ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi muito além da nossa capacidade de suportar. Nós chegamos a desesperarmos da própria vida. Os comentaristas dizem que Paulo experimentou a morte por dentro.
Ele não morreu efetivamente, mas por dentro ele entendeu que morreria e a vida dele tinha acabado. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente olha aqui, açoites, prisões, apedrejamento, jejuns e naufrágio, como alguém consegue suportar isso? Não consegue. Essa é a realidade. Não consegue. Paulo não foi um super apóstolo, um super ser humano, com uma força superior à nossa. Ele disse que ficou desesperado. Ele disse que ficou esmagado. Essa é a expressão de Paulo. Então, quando você olhar para este texto, não imagine que está lendo aqui o currículo de um super-herói. Vejam, Paulo suportou. Irmãos, ele diz, não ignorem a natureza. Eu fiquei desesperado da vida, achei que ia morrer. E esse cenário todo descrito aqui, uma coisa interessante. Por que Paulo, então, passou por tudo isso? O zelo para com a igreja, com a noiva do Senhor Jesus. Tudo isso por amor aos filhos de Deus. Ele deixa claro algumas coisas. Por amor aos gentios, ele usa esse tipo de expressão, porque ele era apóstolo dos gentios. Então eu diria, por amor aos perdidos. Porque tudo isso acontece enquanto o seu trabalho apostólico acontece. Porque se submeter à perseguição, apedrejamento e açoite, para cumprir a missão que Deus deu, para levar o evangelho da salvação, para alcançar os perdidos, para transformar as pessoas, para levar a vida eterna, tudo isso por amor a Deus e por amor ao outro. Ele se deixou se gastar, mas não foi um super-humano. Digo isso, essa síndrome de burnout, não faz muito tempo, me acometeu pessoalmente, vocês sabem disso. Mas antes de mim acometeu outros pastores. Reverendo Augustus Nicodemos foi acometido da mesma síndrome e dizem que está de volta, está na mesma condição, novamente. Então, há um tempo atrás, até publicou nas redes sociais um relato sobre a sua experiência com esta síndrome e, mais uma vez, está na mesma condição. Na sexta-feira, tivemos uma reunião da comissão executiva do nosso presbitério, um pastor do nosso presbitério que estava em Portugal, plantador de igrejas, está de volta ao Brasil, síndrome de burnout também. Adoecimento da esposa, que tem uma doença rara já há 20 anos, e dificuldades no campo, está de volta. Abalou toda a família, sem condições de voltar para o campo missionário. Ele está em tratamento no Brasil, talvez deve trabalhar na base da APMT. Muitos e muitos outros. Em Belo Horizonte, não faz muito tempo, alguém chegou a cortar os próprios pulsos. Não morreu, mas chegou a cortar os pulsos. Outros conseguem, alguns estão se matando, depressão profunda. Isso tem acontecido. A gente olha para Paulo e diz, está vendo, Paulo tomou chicotada e não ficou esgotado. Não ficou esgotado? Não ficou esgotado de fato. E o esmagamento que ele descreve no início da epístola. E o desespero da própria vida, como ele mesmo chegou a afirmar. E o desespero da própria vida. Uma outra situação, que é do conhecimento de vocês, é pública. Reverendo Itamar foi pastor desta igreja recentemente também, adoecido, internado entre a vida e a morte, uma luta dele e de toda a família também. Isso tem acometido pastores, não só pastores, pessoas, membros das igrejas, pessoas que estão se deixando, ou na verdade não conseguindo lidar com uma série de situações, estão esmagadas, sofrendo, morrendo por causa disso. Uma síndrome que vem depois da síndrome de burnout é a síndrome de karoshi, uma palavra japonesa que significa morte por esgotamento. Então, depois desta síndrome do esgotamento, vem essa outra que é a morte. Mas como alguém morre assim? E no Japão, muita gente morre disso. Por que morre disso? Uma morte súbita, um ataque do coração, pessoas jovens. E por quê? Numa condição muito além da sua capacidade
de suportar os desafios, as dificuldades e o trabalho. Eu estava conversando com alguns irmãos hoje sobre isso, porque Paulo conseguiu açoites, apedrejamento, a força que Deus dá. Se Deus te der, se Deus me der, sendo Deus conosco, nos ajudando, a gente dá conta. Paulo conseguiu não porque era melhor, era um ser humano. Por que ele não se rendeu? Como ele mesmo disse, Deus me salvou de uma morte terrível. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Isso também pode ser uma realidade da nossa vida. Deus é fonte de toda misericórdia e de todo consolo. Então, se estamos nessa condição, acima de tudo é a fé. Uma coisa que a gente precisa aprender. Tiago disse assim, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo outro. Primeira coisa da vida, em grau de importância, Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ande com Deus, fale com Deus, chore com Deus, receba de Deus consolo, força, energia, acima de tudo. Uma outra realidade que a gente precisa aprender, você não fará nem isso nem aquilo se não estiver vivo. Condição para fazer isso ou aquilo é estar vivo. Então, todas as realidades associadas à manutenção da sua vida são prioritárias. Aí eu estava dizendo para alguns irmãos hoje aqui, é mais ou menos assim, então, se você conseguir, primeiro, dormir o que você deve dormir, já é uma coisa boa, não é? Então, dormir é uma coisa fundamental. Você precisa de dormir para viver. Paulo falou que ficou em jejuns aqui e em vigílias algumas vezes, né, e tal. Mas a ideia, então, você precisa se alimentar bem, faz parte da manutenção da sua vida. Não comer só numa situação extrema, se isso for exigido de você ou se você não tiver condições. Caso contrário, se alimente bem, nas horas certas, comendo aquilo que você precisa comer. Se o médico falou para não se empanturrar de doce, não coma. Porque tem gente que fica dando chapéu na mulher, no marido, escondendo doce debaixo do travesseiro, para dar um miguezinho, né? Então, olha, se começarmos mantendo a vida espiritual em dia, comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, vida comunitária, relação com irmãos e irmãs, na fé, sendo apoiado por eles também. Isso faz parte da nossa saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Dormindo o que você precisa dormir, comendo o que você precisa comer nas horas certas. Se de quebra der para colocar uma atividade física, se couber uma atividade física aí, não é dama não, eu faço atividade física, eu jogo dama. Pode ter alguma utilidade, mas é fazer uma caminhada, não é o levantamento de garfo e de colher, faço também não. Eu como umas picanhas bem pesadas. Então isso se couber isso é cuidado consigo mesmo, que foi uma orientação que Paulo deu a Timóteo. Você deve se lembrar quando Paulo disse assim para Timóteo, Timóteo, não beba só água, beba também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades, as dores de estômago que ele tinha. E Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Eu falei do vinho aqui, talvez alguns pensaram assim, mas que conselho esse de Paulo? Mandar beber vinho? Timóteo era um bebedor de água. E dá para imaginar que naquela época a qualidade da água era muito inferior à que a gente tem hoje. Então, assim, é possível que ele tivesse diversos desarranjos intestinais por causa da água que ele bebia. Naquela época, era muito mais saudável beber vinho do que beber água. Daí ele falou, então, cara, para de beber essa água, porque essa água está te matando. É mais saudável beber vinho. E aí você percebe, então, Timóteo, mais uma vez, você já estava no ministério, mas convivendo com frequentes enfermidades. Frequentes enfermidades. E aí um conselho, então, cuidar da alimentação é tão espiritual como orar. Isso ficou claro? Às vezes a gente acha que espiritualidade é orar, ler a Bíblia e pregar o Evangelho. Não, espiritualidade é cuidar da alimentação, da saúde, do sono, do seu corpo, isso é espiritual. Porque a Escritura, 1 Coríntios 10, 31, nos diz, portanto, quer comais,
quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, comer é espiritual, beber também, ter lazer, isso é importante também. Coma bem, durma bem, atividade física e, se puder ter um lazer, coloque isso lá, porque isso também vai fazer bem para você, significa cuidar bem de si mesmo e, de alguma maneira, são coisas que estão à nossa disposição, ao nosso alcance, que podem ser utilizadas para cuidar de nós mesmos, para evitar o extremo do esgotamento, do esmagamento. Se você ainda não chegou lá, se previna. Palavra de Deus para o seu coração. Se previna para que você não chegue no extremo do esgotamento. Mas se já chegou, acima de tudo, força que vem de Deus, misericórdia de Deus sobre você, consolo de Deus que vem sobre você. Mas reorganize sua vida e comece, procure ser diligente, mas caminhe nessa direção de reorganizar a sua vida e inserir na sua agenda coisas que fazem bem para você. Você pode dizer assim, mas eu tenho feito tudo isso e ainda continuo no mesmo cenário. Não desista. Acima de tudo, peça a Deus. Deus, tenha misericórdia de mim, que isso não me domine. Várias situações podem fazer isso com uma pessoa. Eu mencionei hoje pela manhã, aqui na escola bíblica, vocês sabem do drama do meu pai, em Belo Horizonte, o Alzheimer e tudo mais. Como isso é ruim para ele, mas como isso tem desgastado a minha família e a minha mãe, por exemplo. Minha mãe me mandou uma mensagem falando muito sobre isso. Ele anda dentro de casa o tempo todo querendo ir embora para a casa dele. E isso está fazendo muito mal para ela, porque ela já não sabe mais o que falar. Ele quer ir para a casa dele, quer ir para a casa dele. Não, você está na sua casa, não estou na minha casa. E outra, ela não é a mulher dele. Ele quer a mulher dele de volta também. Eles têm uma casa no interior e, para ele, a mulher dele está na roça. Aquela é outra mulher. Inclusive, ele virou para ele e falou assim, olha, minha mulher vai voltar, eu não sei como é que você vai fazer. Sei como é que você... A gente faz isso aí, a gente dá risada. Lá em casa nós damos risada mesmo. E aí ele propôs uma coisa para minha mãe. Ele falou assim, olha, mas você é muito trabalhadeira, então acho que quando ela voltar, você pode trabalhar para ela. Você ajuda ela, que ela vai gostar. Eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, que coisa boa, hein? O senhor arrumou uma pessoa para te ajudar, hein? Não é? Você arrumou uma pessoa para... A senhora mesmo, então assim, a senhora não vai ficar... Porque sempre que arruma alguém, a pessoa nunca faz do jeito que ela gosta. Não sei se tem alguma mulher aqui assim, que chama alguém para arrumar a casa, mas sempre está insatisfeita. Ah, não fez. Porque bom mesmo é fazer do seu jeito. No caso da minha mãe, está tudo certo. Porque ela é a própria ajudante, então vai estar sempre do gosto dela, né? Mas eu falava para ela, mãe, não tem o que fazer, peça mais graça, mais fé. A minha oração e dos meus irmãos tem sido no sentido de, se Deus puder poupar o meu pai do extremo dessa enfermidade, de estar acamado e de não conseguir sequer se alimentar, se Deus puder fazer isso por ele, será uma bênção para ele. Mas se Deus não puder, nós teremos que vivenciar este momento, é uma carga que nós devemos levar enquanto família, a carga dele, e Deus é bom, né? E aquela certeza, fechou os olhos aqui, abre na glória. E são situações, né? São situações da vida que podem esmagar uma pessoa. Você vai convivendo tanto com isso, com enfermidades e situações, e de repente você está sem energia. E é preciso estar atento a isso, cuidar, falar sobre isso, converse com pessoas de confiança, tome algumas medidas para sair dessa situação. Mas veja, no caso de Paulo, tinha muita coisa externa. O trabalho dele era muito pesado. É possível que o seu também. Mas Paulo não fala só de coisa externa, ele fala de uma realidade interna, que é a preocupação. Talvez essa seja também muito pesada, não, irmão? Tipo, acordar cedo, fazer 1 milhão de coisas durante o dia, enfim, são um tipo de situação. Mas e lidar com aquilo que se passa dentro de você, na sua mente, medos e coisas do tipo que estão dentro de você. Então Paulo fala, se não fosse só a realidade externa, há também a preocupação com todas as igrejas que pesa sobre mim diariamente. Eu não sei se esta é a realidade que tem
de fato levado os ministros, os pastores a essa condição de esgotamento. Se é mais isso, ou são mais as realidades externas, os trabalhos externos que se precisa fazer, ou se é o que se passa na mente, no coração, preocupação, zelo, esse olhar com a igreja e o interesse de ver a igreja caminhando. E aí Paulo diz uma coisa assim, veja qual é a realidade dele. Quem se enfraquece que eu não me enfraqueça. O que Paulo está dizendo é assim, quando alguém está fraco, quando alguém peca, é como se eu sentisse a fraqueza. Eu me compadeço dessa pessoa e me coloco em seu lugar, sentindo sua fraqueza é minha também. O que Paulo está dizendo é, eu não consigo não me enfraquecer junto com o fraco. Essa é uma realidade. E a outra é assim, quem se escandaliza que eu não me inflame? Aqui é assim, quem peca que eu não queime por dentro? Os comentaristas tentam dizer o que significa este queimar por dentro do apóstolo Paulo, mas eles são unânimes em dizer o seguinte, este queimar aqui envolve angústia, amor, zelo, a preocupação com a pessoa que caiu, que pecou, está na ruína espiritual, o desejo de que ela se arrependa, mude de vida. Então veja bem que Paulo está dizendo assim, olha, o meu zelo com a igreja, a preocupação que eu tenho com a igreja vai nessa direção. Se alguém está fraco, eu sinto isso. Se alguém peca, eu sinto isso. Eu me envolvo com isso. Não é só administrar uma igreja à distância, não, é uma preocupação com as pessoas. E aí Paulo diz que isso pesava sobre ele todos os dias. Se há uma coisa que faz parte do ministério pastoral, e nesse aspecto é uma coisa que não para, você é pastor o tempo todo nesse sentido, é que este zelo com a igreja, você não tira férias dele. O pastor está de férias. Então ele não está nem aí. Não, é uma coisa que está com você o tempo todo. Terminou aqui, não, o pastor, ele trabalha, ele pregou, ele já trabalhou hoje. Não, ele vai para casa, isso acontece. Uma coisa que nos acompanha o tempo todo, efetivamente não apenas o pastor. Os líderes da igreja, presbíteros, diáconos, quem atua na igreja, quem se envolve com a igreja. Quem se envolve com a igreja tem esse zelo, essa preocupação. Quem não está bem, isso mexe comigo. Quem caiu e pecou, isso mexe comigo. Então, é uma coisa boa, eu queria ressaltar isso aqui para a gente encerrar, queria ressaltar isso. Então, é uma coisa boa que algumas pessoas perderam. Compaixão, envolvimento com a obra de Deus nesta dimensão. Se tem alguém fraco, eu me compadeço. Se alguém pecou, eu estou sentindo isso no sentido de que, se for uma grande tragédia, aquilo me afeta. Eu quero que a pessoa se recupere. Então, é uma coisa positiva. Por outro lado, como Paulo diz, é uma coisa que pesa diariamente sobre nós. Se não souber lidar, será esmagado. Já que é um peso diário tem que saber lidar. Por isso que faz muito sentido neste texto, depois que Paulo fala sobre isso, ele diz, se eu tenho que me gloriar, que seja na minha fraqueza. Veja, porque depois de fazer essa descrição toda, a ideia de Paulo é, eu não dou conta de nada disso. Eu não dou conta. É uma coisa que pesa sobre mim e eu não dou conta, eu sou fraco. Toda essa lista de coisas aí que eu passei, a glória é sempre de Deus. Foi Deus que fez acontecer, o mérito não é meu. É uma coisa que eu tenho tentado aplicar na minha vida, viu, irmãos? É um desafio cotidiano, mas eu tenho tentado aplicar isso na minha vida todos os dias. Você não dá conta, você não dá conta, você é fraco, você não dá conta, você não consegue. Você precisa de ajuda, precisa de Deus, você não vai dar conta. Isso te ajuda a lidar com esta situação. Caso contrário, se você achar que você consegue, que você dá conta, que você vai fazer, você vai jogar tudo nas costas e vai explodir e não vai conseguir sair do lugar. Então que nessa noite você saia daqui também com essa perspectiva, coisas da sua vida, coisas que estão do lado de fora, os pesos, os fardos, coisas que estão dentro de você também,
e você não consegue lidar com isso sozinho. Você não consegue. Você não é um super crente, um super humano. Você precisa da graça, da misericórdia, do consolo que vem do trono de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a gente possa orar por todos aqueles que estão esgotados. Olhando daqui, eu vejo aí vocês, e aí estou pensando assim, então, quem está animado para amanhã, segunda-feira de trabalho? Quem está assim, opa, segunda-feira, louvado seja Deus, que delícia trabalhar. Estou pensando aí, quem está aí sentado assim, férias, quando você chega, quando você vem, tem como antecipar, abreviar, chega logo, não dou conta, como é que você está? Se sente cansado, sabe? Chega lá hoje, eu tenho que chegar, tenho que dormir cedo, aí dorme 10 horas e acorda cansado. Você está assim? Dorme, acorda cansado. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Preciso de férias, preciso fazer alguma coisa, meu Deus. Então, que Deus tenha muita misericórdia de você, inunde seu coração de força, de consolo e te dê sabedoria para lidar com as suas questões, para você rearranjar a sua vida, conseguir seu tempo para cuidar de si. Lembra disso, palavra de Deus importante para a gente. Para fazer isto ou aquilo, você precisa estar vivo. Lembre-se disso. Então, estar vivo, qual a minha prioridade para amanhã? Nesse sentido, estar vivo. Só que você vai estar vivo se Deus quiser, isso é uma coisa muito importante. Então, primeiro é assim, Deus quis que eu estivesse vivo. Primeira condição satisfeita, estar vivo, estamos aí, estamos juntos. Agora dá para fazer isto ou aquilo, né? Estar vivo e permanecer vivo e com saúde, para que você consiga fazer as suas coisas e viver a sua vida, né? Vamos orar, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor, peça que Deus venha aí a seu encontro, ao seu coração e te dê essa força que você precisa.